de harmonia que a leitura do exórdio já nos proporciona. É notório para todos nós as grandes transformações que estão acontecendo no planeta na atualidade. Nós estamos presenciando mudanças de natureza física no nosso planeta, mudanças de natureza moral. A ordem social também está se alterando. Ou seja, quando nós observamos o nosso planeta na atualidade, considerando como uma aldeia global, como uma casa dividida em vários departamentos, nós conseguimos observar, isto hoje nos é permitido graças aos recursos da comunicação e da informática e da eletrônica, nós conseguimos observar em tempo real as grandes mudanças, as grandes transformações. São verdadeiros êxodos de população, como a migração de populações dos habitantes da Síria, de alguns países migram correndo com medo da guerra, outros com medo da fome. A crise, ela surge nesse contexto como um mecanismo que também acelera o progresso, o desenvolvimento. E é em cima desse contexto, destas mudanças que nós estamos vivenciando, que nós vamos falar um pouco hoje à noite. Como é que o Evangelho pode nos ajudar nesse momento que nos antecede um novo ciclo ou uma nova era que se avizinha e que já fora predito desde muito tempo pelos evangelistas, pelos profetas antes de Jesus, pelo próprio Jesus, pela doutrina espírita. Ou seja, nós não temos mais como fugir desta realidade que se avizinha. O apóstolo João registrou essas palavras de Jesus lá no capítulo 14, quando ele disse: crede em Deus, crede também em mim, repetindo as palavras de Jesus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E Jesus ainda é mais enfático, diz: se assim não fosse, eu não vos teria dito, como ratificando este conceito. É claro que as revelações que o Cristo nos trouxe, ela vem gradativamente sendo compreendida pelo homem, por diversos fatores. Porém, o mais importante é a questão do nível de progresso e de evolução da humanidade e dos seus indivíduos, ou seja, de cada um de nós. Jesus revelou, praticamente há quase 2000 anos, o que era suficiente e necessário para nós evoluirmos por alguns milênios. Em algumas revelações foram diretas, quando ele dizia: perdoai aqueles que vos ofendem. Não existe sentido figurado nisso aí. A mensagem é direta. É a mensagem convidando-nos a exercer o perdão. Mas em muitas outras situações, ele colocou esse sentido figurado, porque as interpretações e a compreensão viriam no seu tempo, à medida que houvesse o progresso da sociedade, o progresso da ciência e o progresso moral do ser humano. Então, há muitas moradas na casa do Pai. Poderemos interpretá-la de duas formas. A primeira forma, a mais convencional, a física, a ostensiva, é que as muitas moradas da casa do Pai são os diversos globos que existem aí, de planetas que povoam todo esse universo que é a casa do Pai. Mas também poderemos interpretá-la no sentido transpessoal. As muitas moradas do Pai
são os diversos níveis de evolução em que nós, como espíritos, vamos galgando gradativamente até chegar à perfeição relativa, conforme o apóstolo Paulo disse na introdução. Mas nós vamos partir do princípio para entender por que é que nós estamos vivenciando esse período tão conturbado na atualidade, tendo uma visão totalitária de quando essa casa do Pai, este universo que nós chamamos da casa do Pai, ele foi criado. E é claro que para que nós viéssemos a entender isso aí, tinha que acontecer o progresso da ciência, principalmente na área da astronomia. Então, a ciência afirma hoje com muita precisão, que eu não sei se tem como apagar esses dois refletores. Melhora um pouquinho aqui. Aqui, há mais ou menos 15 bilhões de anos, olhe que é muito tempo, 15 bilhões de anos, ocorreu um fenômeno que a ciência chama de Big Bang, uma grande explosão no universo, e a partir daí começaram a ser criados os universos e tudo que nós conhecemos em termos de matéria. E aí nós já podemos, antes de analisar o daqui para frente, os cientistas já se perguntam, mas o que é que existia antes do Big Bang? É claro que existia alguma coisa. Isso aqui não aconteceu do nada. E a partir dali, a matéria foi em expansão e começaram-se a formar as galáxias, como nós a conhecemos hoje, e a que nós habitamos é a Via Láctea, que é a mais famosa, a conhecida, porque nós aprendemos e estudamos isso desde o primário. A Via Láctea, essa galáxia em espiral, olha. E olhe que existem muitas formas, aqui é apenas uma delas. E aqui tem o Sol em um desses espirais, onde ele está aí com todo o seu cortejo de planetas formando o sistema solar. Aquele fenômeno do Big Bang data de 15 bilhões de anos. Mas a formação do nosso planeta Terra, segundo os historiadores, é mais ou menos 4 bilhões e meio. Então podemos dizer que há 4 bilhões e meio de anos, Jesus assumiu o compromisso de pegar aquela massa ígnea, aquela bola de fogo em ebulição e a partir dali começar a formar o planeta Terra. Por isso que está lá no Evangelho, que o Verbo existia desde antes, ele presidiu e formou tudo. Porque Jesus, hoje nós sabemos que é o governador espiritual do nosso planeta, mas ele comanda esse processo de formação desde esta época de 4 bilhões e meio de anos. Então, só fazendo uma continha aqui mental que a gente pode fazer, Jesus, ele veio na Terra, ele encarnou há mais ou menos 2000 anos. É muito pouco, é um piscar de olhos. Nós podemos dizer que Jesus passou por aqui ontem, nessa escala astronômica de bilhões de anos. E olha o quanto de tempo ele vem, com a sua paciência, com a sua sabedoria, trabalhando esse planeta para que nós pudéssemos também evoluirmos nele. E hoje eu falei que era preciso ter o progresso da ciência. Voltando um pouco, para você ter uma ideia, não faz muito tempo, 400 anos ou menos, que a ciência e a igreja admitiu que a Terra é quem girava em torno do Sol e que existiam outros planetas. Porque até antes a Terra era como se fosse o centro do universo. E quem dissesse o contrário era queimado na fogueira ou então preso, julgado no tribunal da Inquisição. Então, era preciso que os progressos da ciência viessem para hoje entender que existem números e milhares de globos e de planetas nesse universo imenso. Nós não fazemos a mínima ideia. Por exemplo,
De uma forma estatística, na Via Láctea, essa Via Láctea que eu mostrei para vocês, que ela é tão grande que para você viajar de um extremo a outro, você leva 100 mil anos-luz, 100 mil anos viajando a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, você vai levar 100 mil anos. Existe 200 mil planetas em condições semelhantes à Terra. 200 mil planetas que podemos dizer que têm as condições parecidas com a Terra para que exista vida. E a ciência vai a cada dia descobrindo o que se chama de exoplaneta. São os planetas fora do sistema solar e que eles oferecem as condições de reprodução que possa existir vida. Aqui nós estamos mostrando, Próxima B é um dos planetas, eu apenas trouxe aí esses dois, mas se você pesquisar, tem muitos. Cada dia se descobre planetas novos. Aqui, como são muitos parecidos, alguns chegam até na cor. Essa cor azul, ela chega a se assemelhar com a Terra. E aí nós voltamos para o que a doutrina espírita nos esclarece, principalmente na pergunta 55, quando Kardec perguntou se todos os globos que circulam o espaço são habitados. Porque na época da codificação, já se tinha conhecimento desses diversos planetas do universo. E os espíritos disseram, sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro inteligência em bondade e em perfeição. Então, não podemos fugir dessa verdade. Hoje vem aqui a doutrina espírita. Na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, as vozes do céu que retornam, confirmando o que Jesus diz. Existem muitas moradas na casa do Pai. E essas moradas são esses diversos globos que povoam o universo. E em cada globo desse, a gente tem que considerar que tem ainda as moradas na dimensão espiritual, como por exemplo, o planeta Terra. Nós sabemos que existem as colônias espirituais, Nosso Lar, Alvorada Nova, Mansão Paz e etc. Então onde estão essas moradas? Na psicosfera do nosso planeta, em dimensões e em vibrações diferentes. Então, da mesma forma que existe as migrações das pessoas aqui, por exemplo, você sai de uma cidade, viaja para a cidade vizinha, você sai do estado da Paraíba, vai para lá para o sul, sai do Brasil, vai para o exterior, sai da América do Sul, vai para o continente europeu e vice-versa. Existem também as transmigrações de planetas para planetas. É lógico que isso ocorre em quê? Ocorre em espírito. Ocorre na dimensão espiritual, porque não existe tecnologia humana ainda suficiente para que se possa fazer viagens interplanetárias ou intergalácticas, mas em espírito isso não existe barreira. A barreira, ou melhor, existe barreira. A barreira que é exatamente o nível de evolução de cada espírito. Então, a barreira que existe, ela é individual. Os espíritos mais puros, elevados e perfeitos, eles singram o espaço infinito, desempenhando suas tarefas, suas missões, na velocidade do pensamento, que é uma velocidade muito superior à velocidade da luz. Então foi baseado nesta informação que Kardec fez a classificação dos mundos. Ele fez uma divisão didática, considerando os dois primeiros mundos primitivos, onde ocorrem as primeiras encarnações da alma humana, depois os mundos de provas e expiação, onde ocorre o domínio do mal, o mal supera o bem, depois os mundos de regeneração. O mundo de regeneração é o mundo naquela fase onde as almas ainda têm muita coisa para melhorar. Temos muita coisa a corrigir e aprender, mas o mal já começa a diminuir. E o mundo de regeneração é como se fosse um estágio, uma ponte, uma fase de repouso entre aquele mundo de prova e os mundos felizes que nós tanto almejamos, onde o bem já supera o mal, até chegar nos mundos celestes ou divinos, que são os mundos perfeitos, onde o bem reina exclusivamente. Dentro todos aqueles planetas que nós mostramos, eles atravessam estas fases, entendeu?
essas fases elas acontecem de duas formas, esse progresso dos mundos, como também o progresso dos seres. Ocorre numa velocidade normal, gradativa, porém de tempos em tempos é como se ocorresse um upgrade, um impulso maior para dar um grande salto na evolução. Então nós já fomos, o planeta Terra já foi planeta primitivo, onde reencarnaram as primeiras almas, que éramos nós mesmos, talvez, ou então outros espíritos que vinham da evolução do próprio planeta. Certo? Mas pode ser também, pode ser alguns da gente ou não, porque muitos dos habitantes de hoje do planeta Terra vieram degradados de Capela, que é um outro planeta, há 40 mil anos-luz da Terra, e que Jesus recebeu estas almas e estes espíritos exatamente porque Capela estava vivenciando o mesmo momento que nós estamos vivenciando hoje aqui na Terra. Então nós já fomos mundos primitivos, ascendemos para a categoria de provas e expiação, podemos considerar talvez aí de uns 40 ou 50 mil anos para cá, é quando praticamente a história registra o início da civilização na Terra, porque de 50 mil anos para trás, quem habitava a Terra era o homem neandertales, que habitou de 200 mil a 50 mil anos, e tinha todas as feices de homem rude, ainda primitivo, mas quando chega o homem de Cro-Magnon, que é uma nova espécie humana, em torno de 40 mil anos, é que a humanidade que hoje habita a Terra, nós assumimos essas faces de humanos, como nós nos conhecemos, e vamos aperfeiçoando gradativamente. Então nós atravessamos essa fase, e hoje, onde é que nós estamos? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui entre o 2 e o 3. Nós estamos saindo desta fase de prova e de expiação para entrar numa nova era, na fase da regeneração. Por isso que nós estamos no limiar desta nova era. Nós estamos saindo de um período de muita dor e de sofrimento intenso, de muitas provações, para iniciar uma nova fase, como disse. Repetindo, quais são as características da próxima fase? Nós ainda não somos perfeitos, temos muitas coisas ainda para melhorar, mas já começamos a despertar para a realidade espiritual que existe dentro de nós. Começamos a despertar para a verdadeira essência do ensinamento de Jesus. E estes que conseguem despertar, conquistam o direito de permanecer aqui. Está lá no Evangelho, quando Paulo escreveu: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te iluminará. Ou seja, está na hora da gente acordar do sono ou da morte profunda da nossa ignorância e despertar para essa nova realidade, e aí a luz do Cristo, os ensinamentos de Jesus irão iluminar a nossa caminhada, porque vai nos mostrar um roteiro por onde cada um deve caminhar. Então, a fase de regeneração é esta fase que vai permitir àqueles que começam a entrar em sintonia com a mensagem do bem e do amor de Jesus, poder refazer as suas forças, reprogramar suas novas existências, e corrigindo os erros do passado e ir se melhorando gradativamente neste paraíso que está se preparando para ser, que é o planeta Terra. Quem não se afina com essa proposta, o que é que vai acontecer? Vai acontecer como aconteceu em Capela há alguns milhares de anos atrás. Vão ter que ser, esses espíritos serão transferidos pela bondade e pela misericórdia de Deus para planetas em níveis mais inferiores, talvez um planeta de provas que esteja saindo da fase primitiva na transição para um prova e expiação, e lá eles vão, com o conhecimento que têm, expiar as faltas adquiridas aqui, e ao mesmo tempo também acelerar o progresso daquele planeta que vem em desenvolvimento. É o que está acontecendo hoje, por exemplo,
com alguns espíritos, está lá registrado no livro A Grande Transição de Divaldo, que vem do planeta de Alcione, espíritos mais evoluídos, que estão reencarnando na Terra, para auxiliar no progresso moral nesta fase que nós estamos de renovação. Isso é de uma beleza imensa, quando a gente tem essa visão total do conjunto, desta obra divina, dessa sintonia, dessa transmigração, dessa solidariedade universal, é esta a palavra correta, que existe entre os mundos, entre os povos, entre os espíritos, onde os que estão mais acima retornam para ajudar quem está mais embaixo. Por exemplo, quem já está habitando no mundo feliz, onde o bem supera todo o mal, está lá muito bem e feliz, trabalhando, desempenhando as suas funções. E aí a gente pode perguntar, mas por que será que eles aceitam renascer no mundo mais primitivo, numa vida de sacrifício, passar por todas essas vicissitudes que tem aí no nosso planeta? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, é o desejo de fazer o bem e de ajudar o progresso dos irmãos que vêm atrás. E segundo, poder ascender para mundos celestes e mundos divinos. Então, a gente, é o que já falamos em outras vezes, a evolução do espírito, ela ocorre degrau a degrau. Mas chega em determinados momentos que você só consegue subir mais um degrau se você descer um pouco para ajudar os que vêm embaixo. Se você não descer para ajudar, você fica naquele degrau e não consegue mais subir. Isso é o que faz com que essas grandes almas, esses grandes espíritos missionários reencarnem em planetas mais inferiores que eles já passaram para auxiliar o progresso daqui dos seus habitantes. Então, considerando a hipótese, que não é mais hipótese, de que nós já tivemos muitas existências, já reencarnamos inúmeras vezes, nesta fase que nós entramos na primitiva, mas podemos dizer que hoje nós estamos na encarnação mais importante que nós temos da nossa história evolutiva. Por quê? Porque, digamos assim, há 500 anos atrás, umas 3 ou 4 encarnações aí para trás, que nós tivemos, os erros que nós cometemos, ainda tivemos oportunidade de buscar reparar aqui na Terra. Mas os erros que nós cometermos a partir de agora, nesta encarnação, erros, principalmente erros, quando falo em erros, são os erros mais severos, não estou falando em erros pequenos. Aí sim, esses espíritos que estão altamente comprometidos com o mal, eles estão desperdiçando a última oportunidade de permanecer na terra, como disse Jesus: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, herdarão o planeta Terra para continuar progredindo e corrigindo os seus erros. Por isso que nós temos realmente que abrir os nossos olhos, aumentar a nossa vigilância, para valorizar esta encarnação, para que não percamos a carruagem, não percamos o bonde. O trem vai seguir a sua estrada e se nós perdermos o vagão, pode ser que a gente não venha outro trem atrás e tenhamos que retornar para continuar nossa evolução em mundos mais primitivos. Então, a pergunta 783, ela dá um esclarecimento bem objetivo sobre a questão do progresso. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta, e eles disseram, há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, como eu falei agora há pouco, mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita em tempos e tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então é o que está acontecendo com o planeta Terra. Tivemos um progresso lento pela força natural, mas agora chegou o momento da Terra ascender a categoria de mundo. E aí não tem como impedir, não tem como impedir. A humanidade chegou nessa fase e não tem mais como retroceder. E aí é necessário
a mudança de fase é como se fosse um trabalho de parto para nascer uma criança. Então, é doloroso, entendeu? Mas depois é prolongado, mas depois que a criança nasce, vem aquele sorriso e vem aquela alegria da mãe, dos pais, dos avós, dos tios e de todo mundo que vem, porque atravessou a dificuldade do trabalho de parto. Então, podemos dizer que o planeta Terra, nessas convulsões que ela está passando, ela está se preparando para parir uma nova humanidade, para essa nova fase de regeneração. É o que os Espíritos dizem, é o final de um ciclo que está se encerrando para iniciar um outro ciclo com novas características e com um novo campo de aprendizado. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, na mensagem que tem na abertura, já fala há quase 150 anos que os tempos são chegados. Olhe que lá há quase 2000 anos, tanto Cristo como os profetas, como também os apóstolos diziam, os tempos estão próximos, no final dos tempos. Mas, desde meados do século XIX, que os Espíritos, através da revelação da doutrina espírita, e aqui está a mensagem assinada pelo Espírito de Verdade, que leva-nos a concluir todas as mensagens assinadas pelo Espírito da Verdade, que tem no Evangelho, que vinha do próprio Jesus, esse conteúdo. Então ele já diz, eu vos digo em verdade, os tempos são chegados, em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Então não tem mais como esperar e não tem mais como adiar. E esses tempos, que começaram há 150 anos com o início da revelação da doutrina espírita, vai se fechando para chegarmos no clímax, no ponto final, no ápice dessa transição, conforme diz Joana de Ângeles e diz Dr. Bezerra de Menezes. Joana fala, na última mensagem dada há poucos anos, opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Ou seja, Joana confirma o que a doutrina espírita, ela ratifica o que o Espiritismo confirma em cima daquilo que fora dito nas Escrituras. E ela vem... Um outro ponto importante dessa mensagem, que eu tirei alguns pontos, não serão apenas os cataclismos físicos, como nós estamos vendo aí, os maremotos, tsunamis, tornados, enchentes, mas como resultado da lei de destruição, que é uma lei natural que acelera o progresso dos mundos, mas também os de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentosos que já se vive. Então, não é o que nós estamos vendo hoje, gente? Todas essas calamidades, os êxodos, as migrações de povos sociais, a crise moral que a humanidade enfrenta, uns países menos, outros mais, entendeu? Porque, como diz, o planeta Terra é um só. Então, e cada país, cada região progrediu num ponto, aquele outro progrediu no outro. Por exemplo, nós ficamos felizes com esse progresso que o povo brasileiro tem do carinho, da alegria, da religiosidade, da crença na imortalidade da alma. Mas, por outro lado, nós nos envergonhamos quando a gente conhece outras civilizações lá fora e vê o nível de honestidade que esse povo tem. Eles estão carentes de espiritualidade, mas tem um nível de honestidade que você fica assim, sem entender como é que isso acontece. Incapaz de mexer, você esqueceu um objeto lá, passar uma semana lá e ninguém nunca ia atrás, porque sabe que não é dele, Então assim, cada povo vai progredindo de acordo com as suas necessidades. Confirmando que a mesma coisa que Joana fala, Dr. Bezerra fala sobre esse momento da gloriosa transição. Ou seja, esses dias que nós estamos vivendo assinalam uma data especial. A data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração.
Então, o doutor Bezerra aqui, ele é claro, nós estamos nesse período, nessa transição. A grande noite, quando ele fala grande noite, é um período. A grande noite que se abatia sobre a terra, lentamente deu lugar ao amanhecer de bênçãos. E o próprio doutor Bezerra diz nessa mensagem que já começam a surgir os raios da alvorada dessa nova era, dessa nova fase. E aí, como ele diz, retroceder não é mais possível. É como se fosse daqui a 4 ou 5 horas, vai dar 2, 3, 4 horas da manhã, e nós vamos começar a ver a aurora querendo surgir lá no horizonte, mas você não pode mais voltar, tem que esperar o dia amanhecer. É a fase de transição que nós estamos vivendo. É a noite dessa transição, que iniciou, comparando, como se fosse do entardecer até o amanhecer do outro dia, ela já se alongou e nós já estamos na madrugada. Então já atravessamos, mas ainda virão pela frente alguns momentos mais difíceis. E o doutor Bezerra chama-nos a atenção para os compromissos que firmamos na espiritualidade antes de renascer. Ele diz, firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus antes de renascer. Que compromisso foi esse? Servi-lo com abnegação e devotamento, a que serias fiéis, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício. E aí, gente, será que nós estamos fazendo o sacrifício necessário para sermos fiéis aos compromissos assumidos com Jesus? Cada um é que tem que fazer as perguntas a si próprio. Cada um é que tem que analisar a sua consciência, a sua vida, para saber o que faz, o que fez, o que tem para fazer e o que deixou de fazer. Para saber até que ponto nós poderemos fazer o mais, para quê? Para servir com abnegação e com devotamento. E aí ele nos lembra, esse trabalho, seremos convidados ao testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. É um testemunho que cada um está sendo convidado. Isso é no nosso dia a dia, que pode ainda se intensificar, de vivenciar o amor sacrificial e por desinteresse, como Jesus nos recomendava para vivenciar. E Joana, eu fiz um paralelo entre as duas mensagens, para colocar que Joana nos dá uma orientação. A melhor maneira portanto, de compartilhar conscientemente essa grande transição é através de quê, gente? Da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias à harmonia do conjunto. São as mudanças íntimas que cada um precisa realizar, como o doutor Bezerra nos alerta, o testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. É no campo íntimo que cada um vai lutar contra as suas próprias imperfeições nesse grande momento de transição. Então, a batalha não é só externa, a batalha ela é interna e é maior e ela é mais intensa, porque os inimigos, eles estão ocultos dentro de cada um de nós. Muitos disfarçados por outros sentimentos ou por outras emoções, mas compete ao indivíduo tentar identificá-lo. Então, realizando as mudanças, é que o indivíduo vai se equipar para vivenciar essa grande fase, para entrar na fase da nova era. E André Luiz diz que dentro desse princípio de mudança, nós não podemos fugir disso aqui, os princípios de causa e efeito, porque todos nós estamos numa existência colhendo a consequência da semeadura que fizemos no passado. Mas mesmo vivenciando uma existência de prova, de expiação, de luta, de sacrifício e de trabalho, ninguém está privado da liberdade de buscar renovar a si próprio, alterando o seu caminho. Ou seja, lá na pergunta 833 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou onde é que o homem tem liberdade plena. E os Espíritos responderam, no seu pensamento.
Você pode ser impedido de fazer qualquer coisa, mas no seu pensamento você tem liberdade para pensar, para tomar as decisões que você queira tomar em benefício de si próprio. Portanto, ninguém está privado dessa liberdade de buscar a renovação dentro de si próprio, da sua mente, da sua consciência. Porque, diz Joana de Ângeles, olha, é na mente que está a chave para que o indivíduo possa realizar essa grande mudança. Quando se tem domínio sobre ela, os pensamentos serão canalizados em sentidos edificantes para palavras corretas, atitudes e comportamentos corretos. Ou seja, necessitamos disciplinar e equilibrar a nossa mente, porque é de lá que são exteriorizados os nossos pensamentos, que se transformarão em palavras e irão nortear o nosso comportamento dentro da sociedade, seja no trabalho, seja na agremiação religiosa, seja dentro do lar, com as suas famílias, seja com seus parentes. Por quê? Porque essa tarefa de buscar essa renovação, esse aprimoramento individual, o próprio nome já diz, é individual, é pessoal, não pode ser delegado para outra pessoa. Ninguém pode fazer o trabalho que compete ao outro. E é nesta mudança de atitude mental que o indivíduo vai conscientizando-se das suas responsabilidades, dos seus deveres, da sua obrigação, que serão norteadores das palavras e das atitudes corretas. Por isso que ele precisa progredir moralmente. Progredir moralmente dentro do conceito que os Espíritos nos deram na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, que é a regra de se bem proceder. O indivíduo progride moralmente quando ele age moralmente, buscando distinguir o bem do mal. E você vai tomar como parâmetro o quê? A observância das leis divinas. As leis divinas, elas existem, as leis morais, que estão registradas, que é do domínio para regular a evolução do espírito humano, e as leis materiais, que são do domínio e do estudo da ciência para regular a evolução do mundo material. Porém, as leis morais são as mais importantes, porque é do progresso moral do ser que gera toda essa construção de mundo exterior que nós vemos. Ou seja, Jesus falou isso quando ele dizia: buscais primeiro o reino de Deus, porque tudo mais virá por acréscimo da misericórdia. Então, tudo que nós construímos em nossa volta, seja numa dimensão física, material, essa que nós estamos, ou seja, numa dimensão espiritual, é fruto e é consequência daquilo que o indivíduo exterioriza a partir das suas criações mentais. E quanto mais moralmente o indivíduo progride, essas construções irão gerar felicidade, benefício, harmonia e equilíbrio em todo o universo. Então, o homem vai proceder bem, ele vai progredir moralmente, vai proceder bem, quando ele fizer tudo pelo bem de todos, porque aí ele observa a lei de Deus. Porque a lei geral do universo, a lei divina geral do universo, reza que o bem tem que ser praticado em benefício de todos. Quanto mais nós nos aproximarmos dessa lei geral, mais estamos nos aproximando em cumprir as leis de Deus. E aí, vocês já sabem onde estão escritas essas leis, eu acredito que você já deve ter decorado essa pergunta 621, porque nós não cansamos de falar sobre ela. Que as leis divinas, que são as leis morais, elas estão escritas exatamente na consciência do ser humano. E nós vamos gradativamente tomando consciência dessas leis. Daí a necessidade do progresso moral. Porque, à medida que o indivíduo se esforça pela sua renovação, ele vai tendo acesso a essas leis. Olhe, o apóstolo Paulo já disse isso. É interessante, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que diz que tudo que a doutrina espírita fala hoje já foi dito lá no Evangelho, e realmente foi. Quando a gente começa a fazer um paralelo, vamos encontrar. Paulo disse lá em Coríntios: renovai-vos pela vossa mente, a renovação mental, para compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus são as suas leis.
Então, renovação da mente para compreender as leis divinas que estão na nossa consciência e na nossa própria mente. É aí que nós vamos encontrar. Nós só vamos poder compreender a verdadeira essência divina com o progresso moral. Pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. Kardec voltou também no início do Livro dos Espíritos, Kardec já fez essa pergunta. Um dia o homem irá compreender a verdadeira essência de Deus ou a face de Deus? Aí os Espíritos disseram, sim, um dia sim, mas por enquanto não, porque falta-lhe o desenvolvimento do senso moral. Porém, quando nós desenvolvermos o senso moral, aí sim nós iremos ver Deus, entre aspas, face a face. Em outras palavras, nós iremos ter acesso a estas leis que estão na nossa consciência. Então, como disse Joanas, a melhor forma de vivenciar essa transição é vivenciar o progresso moral na sua renovação íntima. E é nesse contexto que entra a importância do Evangelho do Cristo no limiar dessa nova era. Ou seja, a mensagem que Jesus nos deixa se transforma no farol mais seguro para que nós possamos atravessar essa grande transição e chegar vitoriosos do outro lado. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 20, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora, ele é direcionado exatamente para nós espíritas, para aqueles que estão tendo, como se fossem os últimos que estamos tendo conhecimento desta revelação. E uma das mensagens que se chama Os Obreiros do Senhor, também assinada pelo Espírito de Verdade, ela é muito importante para o nosso estudo. Lá, mais uma vez, Jesus chama-nos a atenção. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro móvel, sem outro estímulo que não seja a caridade. Porque nós sabemos que a caridade, em toda a sua amplitude moral e material, ela representa a base da renovação do ser e também a base para ele construir, alcançar a sua própria perfeição. Por isso que Kardec colocou lá um dos capítulos, fora da caridade não há salvação. De todos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Então, gente, olha só, hoje nós ficamos tristes às vezes e lamentamos, diante de advertências tão claras e objetivas como são essas, dentro da codificação espírita, e nós encontramos ainda em diversos agrupamentos espíritas, na casa espírita, no movimento espírita, ainda disputas, ciúmes, melindres, rancor, mágoas, pessoas disputando espaço dentro da casa espírita, querendo holofote, querendo sobressair-se sobre os outros, esquecidos de que é na casa espírita, com essas advertências objetivas e claras, onde cada um vai ter a oportunidade de combater esses viciozinhos do ciúme, ainda como resquício da vaidade, do ego que é muito forte dentro de cada um de nós. E estamos simplesmente repetindo a experiência. E quando chegar do outro lado, não tem mais como reclamar. Por quê? Porque Jesus vai dizer ao Senhor, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Porém, ai daqueles, que por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Então não tem mais como chorar, chorar sobre o leite derramado. Nós estamos aqui para pegar as lições do Cristo e colocar na nossa vivência diária. E aí, Deus, clamarão graça. E o Senhor vai, como vou dar graça? Se não tivesse piedade com ninguém, não estendeu a mão para ajudar ninguém, esmagaste e amparaste o fraco. Como suplicar graça, se já tivesse os gozos na terra, na satisfação do egoísmo, dos seus sentidos, e principalmente na satisfação do orgulho. E ele finaliza, os bens
As recompensas celestes são para quem não tenham buscado as recompensas da terra. Para aquele que faz com a mão direita, sem que a mão esquerda saiba. Para aquele que não busca aparecer pelo que faz, mas o que ele faz é que aparece por si próprio. Estes sim são os verdadeiros trabalhadores, os verdadeiros servidores do Cristo. E aí, doutor Bezerra, no final da sua mensagem, aperta a nossa orelha mais ainda quando diz, ó, que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem, que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta. Como? Que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor e a nossa vida um hino de amor. É a vivência do amor desinteressado, porque, como diz o Espírito Lázaro, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque ele é o sentimento por excelência. E os sentimentos são o quê? São os instintos elevados à altura do progresso que cada um realiza em si próprio. Esta mensagem que Lázaro diz, ela é fantástica, porque ele diz, no início, quando estávamos na fase primitiva, nós temos apenas instintos. Porém, mais avançado e corrompido, nós passamos a ter sensações, para quando estivermos depurados e instruídos, termos sentimento. E o ponto delicado do sentimento é exatamente o amor. Por isso que o amor resume toda a doutrina que existe no mundo. Jesus disse, o amor resume toda a lei e os profetas. Daí ele deixou essa mensagem que vara os séculos, atravessa gerações, mas permanece sempre atualizadas em nossa mente, convidando-nos à vivência desse amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós podemos vivenciar esta mensagem em qualquer época, e trazendo para esse momento conturbado, trazendo para essa fase de transição, trazendo para o dia a dia que nós estamos vivenciando, nós podemos concluir que cada um pode fazer e seguir esses ensinamentos e todos os exemplos que Jesus fez naquela época, como nós fazemos hoje.